muito bom dia para você, graça e paz. Mais uma vez, podendo chegar até você com o nosso Porções Diárias da Palavra. Assim, então, quero muito agradecer a Deus pela sua vida e a oportunidade, que temos a cada manhã de meditarmos na Palavra de Deus, de compartilharmos um texto para a edificação, para o encorajamento, para o crescimento espiritual. E eu agradeço, de poder chegar até você, com esta devocional. Ao longo dessa semana, nós já meditamos sobre a palavra salvação, tivemos oportunidade de pensar sobre perdão, também sobre satisfação, a satisfação em Deus. E hoje quero compartilhar com você a respeito da palavra serviço. E em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, nós encontramos assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Amém. Aqui então está esse texto belíssimo da palavra de Deus para nós. O apóstolo Pedro, ele envia esta carta para encorajar aqueles irmãos. Eles estavam sendo perseguidos, caçados, mortos. Havia todo tipo de crueldade contra o povo de Deus. E então ele escreve uma carta de encorajamento. E no meio de todas essas orientações especiais, palavras maravilhosas que estão registradas nessa carta, temos também aqui a realidade do serviço, e cada um deve servir. E aqui está dizendo que deve servir uns aos outros. Então, nós temos o exemplo maior do nosso Senhor Jesus, que veio para servir. E ele então serviu aos seus discípulos, serviu às grandes multidões, ele serviu ao propósito de Deus Pai. Então Jesus é o nosso exemplo e modelo de serviço, de servo. Então, agora nós temos aqui o chamado, a convocação de Pedro para nós servirmos uns aos outros. Baseado em que nós vamos servir? Baseado no dom que cada um recebeu. Todo servo de Deus tem um dom pelo menos, é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Não são habilidades inatas, não são de forma alguma a questão dos talentos que cada um tem, mas são capacitações especiais do Espírito Santo para que assim, então, cada um tenha condição de servir em uma determinada área. Então, eu e você somos chamados para servir uns aos outros, servir o nosso semelhante, servir aquele que está à nossa volta. Então, aqui está uma palavra muito especial também, quando nós temos que deve ser pautado através de que cada um seja de fato um bom mordomo, ou seja, administre bem o dom que recebeu, ou os dons recebidos pelo Espírito Santo, e assim, de acordo com a multiforme graça de Deus. Ou seja, a manifestação de Deus sobre nós é de maneira diversa, ampla. Então, essa manifestação grandiosa de Deus, para que nós tenhamos a condição de servir em todas as áreas. Nós temos a condição de poder servir e todos serão supridos de alguma forma, em que cada um fazendo a sua parte, cada um podendo, de fato, estar colocando a sua vida a serviço, e então todos seremos contemplados e todos seremos abençoados. A ideia de ser bênção e também de ser abençoado. Que maravilha! Então, que nós tenhamos hoje a condição de poder estar perguntando ao Senhor: Senhor, eu estou servindo como o Senhor deseja? Ou então, Senhor, eu estou à disposição e eu quero servir ao Senhor através de servir aos meus irmãos. Vamos então colocar em serviço a nossa vida à disposição do nosso Deus. Quero convidar você para orar. E nesta oração, então, que você se apresente diante do Senhor, para servi-lo. Querido Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, porque podemos desfrutar desta grandiosa experiência de poder servir aos nossos queridos irmãos, amigos, semelhantes, e assim, ó Deus, termos a compreensão de que estamos servindo ao Senhor. Deus, nós nos disponibilizamos, Deus, para o Senhor usar a nossa vida como o Senhor deseja. E pedimos que nos ajude para nós não desperdiçarmos os dons que o Senhor tem nos dado.
Assim oramos, pedindo pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, que você tenha um dia muito especial na presença do Senhor.